Salvador. É engraçado que essa descrição de Minhoca aí sobre o centro me lembrou também o centro de Salvador. Eu nem coloquei ele aqui no programa dos anos 70, porque o centro ele já estava meio que consolidado, né? A gente já mostrou ele nos programas Mesma coisa anteriores. daqui, né? Tava Exato. repetitivo, né? Uhum. E hoje também o centro de Salvador acabou se tornando mais desvalorizado, inclusive em termos de comércio. É um comércio mais popular e tal. Então essa descrição serve bem para cá Aqui eu também. acho, Recife virou uma mini Xangai, né? Uhum. E aí no programa da semana Esse passada, trecho é Detroit, né? Não? Essa parte agora que a gente tá vendo, não? essa região aí é a Detroit, região do porra. Iguatemi. No programa da semana passada, a gente falou um pouco das avenidas de Vale que estavam começando a ser construídas e mostramos a Avenida Antônio Carlos Magalhães, que leva exatamente para essa região aí. Esse cruzamento hoje é um dos cruzamentos mais movimentados da cidade. Se fosse só essa rotatóriazinha aí hoje, ia ser mais caótico ainda do que já é, porque hoje é cheio de viadutos e tal. E aí você tem o Shopping Iguatemi, que já não se chama mais Iguatemi, hoje é Shopping da Bahia. Ele teve que mudar de nome por uma questão lá com o Iguatemi de São Paulo. E do outro lado tem a rodoviária, que é igualzinha também a como é hoje. E o Iguatemi já mudou muito. O Iguatemi, eu sou de uma geração ainda que vai chamar esse shopping aí de Iguatemi pro resto da vida. E eu lembro muito, há um tempo atrás, quando você tinha o Mercado Paz Mendonça, não sei se tinha no Recife, Fortaleza também, o Paz Mendonça. Tem um grupo aqui, viu? Tem um grupo meio forte aqui. Mais ou menos. Pois é, justamente. Então, E daí? mas era uma rede grande de mercado também, né? Aí. Aqui ele deu outro nome de preço bom. E aí depois vendeu, e depois abriu o jornal, e abriu a televisão. É porque, na verdade, o Paz Mendonça aqui... Vinhedo. Essa aí. Depois ele foi comprado pelo bom preço, enquanto e ele virou bom preço. E aí, mas assim, tem uma geração mais velha do que eu. Minha mãe e meu pai chamam alguns mercados aqui da cidade de Paz Mendonça até hoje. E aí a gente já acha, pô, negócio de velho, chamar de Paz Mendonça, e eu vou ficar assim com Iguatemi, chamando Iguatemi pro resto da vida de Iguatemi. Esse shopping já mudou muito. Tipo, ele é muito maior do que o que aparece aí. Continua sendo, acho que o maior shopping da cidade, embora não seja o mais importante hoje em dia, perdeu um pouco em grau de importância para o Salvador Shopping, mas ele continua sendo bem importante, e a região ficou conhecida como a região do Iguatemi. É aquela região assim que quando tem alguma coisa, algum acidente, alguma manifestação que ocorre aí, para a cidade inteira. É bem uma região muito movimentada mesmo. E certamente quem veio para Salvador passou por aí em algum momento. Se tiver um antes e depois aí também vale. Tipo, a região mudou muito, os prédios, os bairros ao redor se desenvolveram muito também, é uma região bem residencial aí atrás do Iguatemi, chamada Caminho das Árvores, e enfim, uma região bem movimentada. Só uma dúvida, Pedro. Tem outro shopping agora que se chama Iguatemi ou nenhum mais? Não, nenhum mais. Então eu continuo chamando esse shopping de Iguatemi. Tá valendo. A galera da cidade vai chamar de Iguatemi pro resto da vida. A última vez que eu fui aí, eu fui comer no shopping e falaram, ó, vai no Iguatemi. Aí eu pedi para ir no shopping Iguatemi e me levaram no shopping. Uhum. Foi nesse, no caso. Te levar, com certeza. Ninguém vai deixar de te levar, não. Ninguém vai corrigir você, pô, não é mais Iguatemi, não, pô. Bandeira 3, mais. Mas já tem. Não, foi não. Era muito perto. Era muito perto de onde eu tava. Mas já tem uma geração aí mais jovem que, tipo, já chama de Shopping da Bahia, assim, sabe? Então, vai mudar. E curioso que, antes de virar Iguatemi, esse terreno que hoje, pô, talvez seja um dos terrenos mais valorizados da cidade, teve essa placa aí. Aqui será construído o futuro estádio tricolor, que obviamente nunca saiu do papel, mas que seria exatamente onde é o Iguatemi hoje. E era um projeto de um estádio grande e tal. Mas, enfim, ficou só na placa mesmo. Promessa aí. Olha o que Lula tá falando sobre esse projeto aí. O então presidente do Bahia era um milionário carioca chamado Alfredo Saad. Desconfio, inclusive, que torcedor do Flamengo. Liberou um treinador de graça pro Flamengo uma vez. Eu não vou falar nem nada, viu, Lula? Não vou falar nada. Saad ainda, era da Band. Vê. Campeão aí a gente da Copa do Brasil Feminina de 2007, eu acho. Aí a gente tem a Pituba, que também... Nessa época aí, a Pituba, ela vivia meio que uma transição, né? Tava deixando de ser um bairro de veraneio e já começando a ser um bairro um pouco mais urbano, embora seguisse meio distante do centro da cidade, mas já ficava mais próximo dessa região do Iguatemi. O Iguatemi fica um pouco mais distante da orla. E a Pituba hoje é um bairro gigantesco também, tanto em termos residenciais quanto comerciais, muito movimentado, muitos prédios também. E nessa época ainda praticamente não tinha prédio nenhum.
mas já estava aí começando a crescer um pouco mais. Ali você tem a Avenida Manuel Dias da Silva, que é uma avenida bem importante também, essa via de mão dupla, que na verdade aí devia ser mão dupla também, mas hoje em dia já há muito tempo que não é mão dupla, em sentido único. E essa é a construção da Avenida Paralela, que também quem veio a Salvador certamente passou por ela, uma das principais avenidas da cidade hoje. É que traz de Lauro, né? É que vem de Lauro, não, né? Exatamente. Que passa vem do aeroporto ali, Do aeroporto, né? até chegar na região de Guatemi. Ali, exatamente. Pronto. Esses 2 pontos. E foi, em Salvador, nessa época, ela estava se desenvolvendo através da orla. E já havia um certo trânsito ali mais carregado na orla, e a Avenida Paralela surgiu para desafogar um pouco esse trânsito. O nome dela é Paralela justamente por ela ser paralela à orla, né? Embora não seja tão próxima à orla, existe uma região um tanto grande. Paralela pode ser no Ártico, meu velho. Verdade. Foda Ela tá aí, paralela à orla. O nome dela não é nem paralela, oficialmente não é esse o nome, é Luiziana. Avenida Paralela, na Chapada Diamantina. Paralela que é a orla. Ela é paralela à orla. E ela leva justamente para Lauro de Freitas, Celso, onde você falou aí agora. E que Lauro de Freitas ainda era uma região bem afastada, né? Eu peguei essa foto aí do bairro de Vilas do Atlântico, que é um bairro lá de Lauro. Ô Fred, Cássio, eu tô chegando à conclusão que pelos álbuns da Copa, tá muito claro que você e Fred conhecemos muito mais Fortaleza e Salvador do que o contrário, né? Minhoca não conhece nem Fortaleza. Pedro, bicho, Salvador não conheço bem, não. Salvador não conheço bem, não. Eu não conheço a minha rua. Fortaleza, eu acho que dá para andar um pouquinho. Salvador, acho que eu me perco valendo ainda. Para mim, Fortaleza absoluta tranquilidade. Eu e Minhoca Fortaleza, ela é mais. Ela quer ser de forma mais uniforme. Salvador é meio Recife, assim. Vai fazendo curva, vai aqui, vai encaixando, é muito Lego, tá ligado? Então. Vocês precisam conhecer o conjunto Ceará, então, viu? Com o Google Maps, o cara vai em qualquer lugar, a verdade é essa. Agora, aquela caxangá que Minhoca jogou de Fortaleza ali, leva para lugares desconhecidos. Fortaleza do Castelão, não. Ceará que é o bairro. É do Castelão, não? Acho que não. É do Castelão, não, né? Do Castelão, não? Aguanambi? Qual é? Aguanambi? Que tem um canal no meio. Aguanambi, que tu falou? Não, Aguanambi. Aguanambi é praticamente um pouco depois do centro da cidade. Um pouco depois Não é do Castelão, não. É do lado do centro. Recife, eu ainda tenho alguma noção a mais assim, do que Fortaleza. Fortaleza só fui uma vez e, tipo, foi rápido e tal. Recife, eu fui a primeira vez em 2013. Tem algo que facilita. Porque, por exemplo, Fortaleza está tudo aqui, é tudo reto, assim. Salvador já tem aquela parte alta, a parte de baixo. Recife, o cara diz, meu irmão, o cara, pelas pontes, da ponte para lá é Boa Viagem, o centro da cidade é uma ilha para lá, a Gaminon é uma avenida reta com um canal no meio. Então, tem algumas coisas assim que dá um senso de direção. Os rios e algumas avenidas assim que dão um senso de direção ao Recife, mas por exemplo, se o cara pegar ali a Rosa e Silva e dali o cara bater até a BR, só aqui é a Flix, aqui é a Casa Amarela, aí o cara se perde, porque aí já fica mesma coisa que eu estava falando, de ser lego, de foi crescendo de forma toda desordenada. Eu tenho uma noção um pouco melhor assim de Recife do que de Fortaleza. E aí a gente veio já o Carnaval, né? A Caetanave. Aí é depois do exílio de Caetano, no caso, né? Aí é depois do exílio. Meu irmão, isso é um trio elétrico, falei, já nos anos 70, já, desse jeito, assim. Da água, né? Não, isso é o caminhão, o caminhão, bicho. Cantil, caminhão, porra. Botar na água da merda, viu, Fred? E a galera botou o nome do negócio é Caetanave, vê. O nome do negócio é Caetanave. Eu achei que era um barco. É pra simular uma nave, por isso tem essa carinha de avião. Esse bico, mas né? é um trio elétrico, tá em cima de um caminhão. Digo mais, é um modelo Mercedes. Porque, assim, os trios elétricos já existiam desde a década de 50, né?
Mas não Mas- esse formato mais clássico, porque esse Não. formato ele remete ao atual. Ele Esse já parece formato um aí, atual. ele é bem específico, assim, da Caetanave, né? Não existiam muitos trios elétricos nesse formato. Não, o formato que eu estou dizendo, Pedro, é assim, de Sim, ser o sim. caminhão e a base toda Sim. do caminhão ser o trio elétrico, porque Sim. o que você falou no Aí já começo tinha. eram veículos bem menores, mas eram veículos Isso. menores, não era um caminhão desse Isso. tamanho, não, pô. O primeiro era um Fordzinho. Carro de Assim, desse passeio. tamanho o caminhão Uma rural. não era comum, não. Uhum. E aí, na década de 70, os trios elétricos eles começam a ter cantores, né? Porque até então era mais instrumental, você não tinha Era no estrutura piloto pra ter. automático, é? Porra! A tua já metia a cassete e shower. Aí, na década de 70, Sabia não. Sabia você não. tem os Novos Baianos. Moraes Moreira é considerado assim. A Loki é foda, pô. Não, Moraes porra, não foi isso que eu Moreira. quis dizer, não. Eu quis dizer isso que eu não sabia. Eu achei. Chamou de que- Alok, chamou de Alok. eu A achei. Loki é foda, Eu, pô. eu achei que o, Já que trabalhou o muito trio na nossa elétrico Alok. fosse um ao vivo desde sempre, Aí porra. tá Não louco. sabia, não sabia que a turma chegava e metia o cassete e Não, vai pô, atrás quem veja quiser. bem, não era cassete, não, pô. Era instrumental, pô. Você tinha a galera tocando ali, mas você não tinha voz. Pedro, não cai na pilha de Cássio, não. Pô. Cai na pilha de Cássio. Cai não. Então, pô, Ah, não. isso até Olha só, essa descrição de Pedro agora voltou a ser a Loki, porra. Era instrumental só, porra. Agora sim é a Loki. Então é a Loki, pô. Mas instrumental ao vivo, porra. Olha os caras tocando, Instrumental, bicho. A Loki. Aí já tinha voz, né? Aí já década de 70, tinha Moraes Moreira, lá com o trio elétrico do Eusmar, que foi o primeiro cantor de trio elétrico. E Baby, assim, no programa passado teve um cara chamado Heron que me mandou mensagem durante o programa. Ele disse que na década de 70 eu tinha que falar de uma entrevista de Baby, onde ela falou que a primeira música que ela cantou assim, no trio elétrico, que ela considerava a primeira cantora de trio, né? Foi Bahia Campeão dos Campeões, que ela via a galera cantando, tipo, ia no instrumental ali, a galera puxava o coro, e aí um dia ela pegou o microfone, cantou e deu certo. E aí aí Heron falou, pô, programa massa, e vocês têm que falar disso aí. Então, tá aí, Heron, como você pediu. E, enfim, carnaval da década de 70 era isso aí, e certamente em 80 a gente vai falar um pouco mais do carnaval também.